Olá, eu sou a professora Débora Teixeira, do Centro Universitário Unigran Capital, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A pedido do professor Michel, eu vou falar um pouquinho sobre bioética. O que é bioética? A bioética nada mais é do que uma ética da vida, ou seja, bio, vida, e tudo que tem vida no planeta. Então, o que não diz somente de pessoas, mas do meio ambiente, dos animais, da sociedade no geral, né? E a gente fica pensando aí, restringindo a bioética somente naquela questão das questões biomédicas. Não, hoje em dia a bioética, desde da década de 70, né, ela foi promulgada, vamos dizer assim, por Potter. Ele era um pesquisador na área de oncologia, né? Ele era doutor em bioquímica, e na Segunda Guerra Mundial, a partir disso aí, ele foi estudando e vendo sobre algumas características. E dentre essas características, alguns pesquisadores foram tendo esse acompanhamento e verificando que haveria e há necessidade de aprimorarmos a bioética. Eu costumo dizer que a bioética ela cabe em todas as questões, ela cabe em todas as áreas, ela faz parte do nosso dia a dia. Nós levantamos respirando bioética e deitamos respirando bioética. Então ela está inserida em todos os campos. Mas nós temos uma grande necessidade de conhecer, porque existe aí uma ética da terra, uma ética da vida selvagem, uma ética das populações, uma ética do consumo, uma ética urbana, uma ética internacional, uma ética geriátrica e assim sucessivamente. Todas elas são bioética. O que se trata de ética, elas são bioética. E eu gosto muito de usar, né, um termo e distinguir que a bioética são os valores morais e os princípios ideais do comportamento humano. Por que comportamento humano, professora? Porque o comportamento humano a gente consegue alterar, personalidade não. Então, como a gente consegue alterar o comportamento humano? É mostrando para a pessoa, tendo uma sensibilidade de orientar as pessoas como tratar o outro, pautado nessa bioética. E como a senhora poderia falar isso? Porque a bioética, são questões que relacionam, né? São questões da inter-relação ou da interprofissionalidade, né? Então, todos os campos a bioética permeia, né? Dentro desses critérios, para Conte, ele diz assim: a bioética nada mais é do que os deveres do ser humano para com outro ser humano e de todos para com a humanidade. Então, se ouve muito, trata muito das questões que nós dizemos assim, o que falar da humanização, né? Surge tantas demandas, tantas falas, mas apregoar é uma coisa, executar é outra. E aqui nós estamos falando que nós precisamos incentivar, motivar as pessoas a ser mais humanos. Ai, professora, mas você está falando que nós não somos humanos? Não, eu estou falando que nós precisamos conhecer todas as teorias, saber todas as técnicas, né? Mas ao tocar no outro, ser apenas uma alma humana, né? E Jung trata dessas questões. Então, a bioética traz isso, e a bioética faz com que nós possamos refletir, reconhecer
E reconhecer é reconhecer o nosso erro, reconhecer onde falhamos e essa nossa falha, ela vai dar um suporte para que nós conheçamos quais os âmbitos, quais as prioridades, qual a questão que trata primeiro. Então, são subsídios que nós precisamos. Então, quando eu falo da questão da bioética, eu falo assim, elucidar e refletir acerca das soluções que as questões éticas são provocadas, principalmente pelo avanço das tecnociências biomédicas. E onde que está essa tecnociências, Débora? Como que você pode falar sobre a tecnociências? A gente vai falar exatamente nas questões que dirigem, né, para o aborto, para o bebê de proveta, para os alimentos transgênicos, principalmente o milho e a soja. Nós vamos falar da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia. Então, tudo isso está relacionado nessas questões bioéticas, né? Nós estamos falando na doação e transplantes de órgãos, nós estamos falando na biopirataria, em que a sociedade se envolveu de forma assim secular, vamos pensar dessa forma, né? Nas campanhas aí dos casacos de peles, das peles dos animais, dos maus tratos, do preconceito. Nós vamos falar do aborto, nós vamos falar da gestão ou da gestação, né, de bebês anencéfalos. O que fazer com isso, Débora? Todas essas implicações estão voltadas, e o professor Michel vai falar sobre a responsabilidade civil. Então, todas essas questões estão voltadas num parâmetro em que nós possamos discutir. E essas discussões pode fazer com que a pessoa reflita sobre o seu comportamento. Como é que eu estou me comportando? Eu sei uma teoria sobre algo, e eu conheço a técnica, mas é o outro. Então, são esses quesitos que nós precisamos estar atentos. E eu quero, é lógico, que essa aula toque em vocês, mas toque de forma diferente. Porque o critério fundamental da ética é o respeito ao ser humano, é os seus direitos e o seu bem-estar, é a dignidade da pessoa humana. Para mim, bioética não passa de ter todos esses parâmetros, mas dentro da própria bioética nós temos algo de extrema relevância, que é o principialismo. O principialismo aí, nós temos dois autores que eles são assim, os figurantes, as pessoas que falam bastante disso, que é Beauchamp e Childress. Esses autores, eles são referência na questão do principialismo da bioética, que é beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Dentro desses critérios, nós precisamos conhecer, e o professor vai falar sobre essas questões, nós temos certeza disso, né? E ainda nós temos os princípios do biodireito. Quais são esses princípios do biodireito? Como eu vou me ater às questões do direito com a bioética? Fácil. Fácil. Dentro do biodireito, nós temos a dignidade da pessoa humana. Então, vamos lá na Constituição Federal, vamos no LOAS, né, que são as legislações. Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos alguns estatutos dos animais também, da preservação do meio ambiente. Então, nós estamos falando de biodireito. Leis, jurisdição e a vida.
Então nós precisamos ter essa preservação. E aí eu entro, né, deixando para vocês algo que depois vocês vão buscar. Trabalhe a dignidade humana, a igualdade, a equidade. O que é equidade? Equidade não é colocar as pessoas no mesmo padrão. Olha, fulano tem que crescer do tanto do outro. Não, coloque um degrau para que o fulano possa equiparar. Equiparar. Isso é equidade, né? A inviolabilidade da vida. Eu não posso violar a vida do outro. Então, isso são questões do biodireito. Informações. Informações na contemporaneidade são questões muito complexas que aí, se eu ficasse falando aqui, eu ia tomar todo o horário do professor, né? A informação, ela está relacionada ao fake news. Como assim, Débora? Toda vez que a gente fala em biodireito, que a gente toca na questão da informação, a informação vem como comunicação. A comunicação está relacionada também às questões da ética da informatização. O que você quer dizer com isso? Você já compartilhou alguma mensagem e nessa mensagem está exatamente descrita algo que você tem conhecimento de base? Muitas vezes não. Você postou porque achou bonito o material, você postou ou compartilhou porque é do seu amigo, mas nem o seu amigo não sabe qual que é a procedência dessa informação. E isso pode gerar uma responsabilidade civil. Então, é o cuidado que nós devemos ter, é a sabedoria, vamos pensar, são insights que eu tenho que ter enquanto profissional. Tanto das ciências humanas, tanto das ciências da saúde, tanto das ciências exatas, eu preciso tomar cuidado, porque o que vive no mundo, na sociedade, está relacionado à bioética. E assim, dentro do biodireito, nós temos também a proteção à saúde. O que falar sobre proteção à saúde, Débora? É exatamente a questão do aborto, a questão dos conselhos genéticos, do diagnóstico pré-natal, da terapia genética, da eugenia fetal, né? Que são todas as questões que nós precisamos avaliar. As práticas abortivas, a esterilização masculina e feminina, e assim, a gente perpassa por esses caminhos e esquece de que nós somos um ser humano. E eu costumo dizer assim, hoje eu estou colocando a ferida no outro, mas amanhã essa ferida pode estar em mim. Então isso é uma questão mais humana, é uma questão de saber tocar no outro, né? Outra questão da proteção da saúde aí está na reprodução humana assistida, as suas modalidades, as suas implicações técnicas, né? Banco de esperma, banco de embriões, mães de aluguel, tudo isso entra no biodireito. E nós precisamos ter conhecimento de causa, ter conhecimento de efeito. Então, assim, a gente sabe o que está acontecendo, mas qual é o efeito disso? Será que vai ter um efeito dominó? Isso também é biodireito, né? A terapia, as manipulações, tudo isso trata da questão do direito e nós precisamos ter conhecimento de causa, né? Um outro detalhe importantíssimo que nós precisamos ter é na questão das pesquisas. Fico um tanto preocupada, hoje eu sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa e fico, às vezes, avaliando alguns trabalhos e ficamos pensando o que o pesquisador pensa, né? Como o pesquisador pensa? E muitas vezes eu não estou mostrando o risco e nem apresento os benefícios. Isso é de suma importância, isso são assuntos da bioética, porque ali eu vou trabalhar com pessoas, ali eu vou trabalhar com animais, ali eu vou trabalhar com vida.
Então, é o cuidado que nós devemos ter, são as competências que nós precisamos estar aí evidenciando, né? Eutanásia, morte digna, suicídio assistido. Então, a que momento que eu posso estar a par de todas essas situações? Então, é importante que nós saibamos de todo esse processo. Outro detalhe importante, independente da área de formação, independente da questão, independente da sua forma de ser, lembre sempre, você precisa estar baseado sempre nos direitos humanos, na dignidade da pessoa humana, nas informações. Busque informações fidedignas, informações que não vão trazer prejuízo para você como para o outro, né? Eu sei que tem alguns outros colegas que vão falar sobre a bioética, eu trago mais nesse sentido, o que fazer, por que fazer? E aí tem um outro assunto que é de relevância, são os dilemas bioéticos, porque a bioética é uma ética aplicada, que se ocupa aí corretamente das novas tecnologias, né? É muito mais visto, como diz Clotet, na solução dos dilemas, na medicina, na saúde, mas ele está em todos os âmbitos, e você pode ser uma pessoa que vai ser convidado, você vai ser uma pessoa que vai fazer algumas orientações. Então essa fala, essa palestra, essa aula, ela poderá contribuir demais, porque você pode buscar parâmetros dentro desses questionamentos, né? E aí a gente pensa no relatório de Belmonte, vocês vão encontrar bastante teoria que vai dar um suporte nessas questões, tá? Bom, eu não posso falar muito, senão eu tomo todo o tempo de aula do professor, mas eu gostaria de deixar aqui um princípio de autonomia. Todos nós temos. O princípio de autonomia é a capacidade de pensar, decidir e agir de modo livre e independente. Mas Stuart Mill fala assim, sobre si mesmo, sobre seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano. Então, se somos soberanos, eu preciso respeitar o desejo, a dignidade e o direito humano dentro das principais características. Professora Débora, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos e boa aula.